Bom dia mais uma vez, pessoal. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o predicativo do sujeito, tá? Está na página 28 aí do capítulo 3 de vocês, tá bom? Então, primeiro eu resolvi começar pelo básico, né? Vamos começar com o básico. Então, vocês aprenderam assim, ó, no quinto ano. Por exemplo, Thaís, né? Um substantivo próprio feminino. É um verbo ser, né? Ele é um verbo, o verbo ser. E elegante um adjetivo. Quando nós analisamos assim, ó, palavra por palavra, nós temos aí uma análise morfológica, né? Ou seja, eu vou observar, vou analisar cada palavra da oração, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre análise sintática, que também, né, é uma forma de analisar, porém, a análise sintática a gente não faz a análise de palavra por palavra, tá bom? Então, aqui eu coloquei a mesma frase, e aqui, ó, né, na análise morfológica, vocês viram que Thaís é um substantivo próprio. Aqui na análise sintática, já vai ser um sujeito simples, tá bom? Aqui é o verbo ser, né? Aqui também é o verbo ser, só que na análise sintática ele vai ser chamado de verbo de ligação. E aqui na morfológica ele é adjetivo, como qualquer outra palavra. Aqui ele vai ser o predicativo do sujeito, né? E você vai falar, nossa, professora, como assim? Calma, gente, muita calma nessa hora. Então é o seguinte, pessoal, o que eu vou ensinar para vocês agora? Que análise sintática, nós vamos analisar a frase inteira, tá bom? De acordo com o verbo em que está inserido na oração. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação. Lúcia, mas por que verbo de ligação? Porque ela vai ligar o termo aqui, Thaís, ao seu adjetivo, ou seja, ao seu predicativo do sujeito. Então, quem é elegante aqui? Elegante é a Thaís, tá? Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Por que, Lúcia, predicativo do sujeito? Porque elegante está se referindo à palavra Thaís. E aqui, né, o meu predicado nominal, ele vai começar a partir do verbo, tá? Então, aqui eu tenho um predicado nominal, por quê? Porque aqui eu vou estar trabalhando com o nome. Quando eu falo em predicado nominal, eu vou estar trabalhando ou com nome ou com um adjetivo. E a palavra mais importante aqui, ou seja, o núcleo do predicado, né, nominal, aqui é a palavra elegante, né? Ou seja, a palavra principal aqui, né, do predicado nominal. Aí eu coloquei assim: como assim, professora? Né? Então eu vou ler aqui para vocês algo que eu já expliquei, ó. O predicado nominal é um tipo de predicado que tem como núcleo nome, substantivo ou adjetivo, que é o que eu coloquei aqui, ó. No nosso caso, eu tenho aqui um adjetivo, perdão, tá bom? Além disso, ele indica um estado ou qualidade de algo. Mas como assim, Lúcia? Qualidade ou estado de algo? Então, no caso aqui, ó, eu coloquei Thaís é elegante, ou seja, eu dei uma qualidade para a Thaís. Então, aqui eu tenho aqui um predicativo do sujeito, ou seja, essa qualidade aqui, ela está se referindo ao meu sujeito simples, tá bom? Então, aqui, ó, além disso, ele indica o estado ou qualidade de algo sendo formado por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Então, o verbo de ligação, ele veio para quê? Para unir aí as duas palavras, para ligar as duas palavras, né? E predicativo do sujeito, por quê? Porque esse termo aqui, elegante, ele está se referindo ao substantivo simples que é Thaís. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Bora lá que ainda tem mais. Então, continuando aqui, pessoal, coloquei assim, ó. Note que o predicativo do sujeito é sempre o núcleo do predicado nominal. Ele complementa e atribui características ao sujeito da oração, sendo formado por um verbo de ligação, verbo não nocional que indica estado. Então, eu coloquei aqui, né, a estrutura do predicado nominal. Então, para que eu tenha um predicativo do sujeito, né, primeiro eu tenho que ter um predicado nominal,
E esse predicado, a estrutura é o seguinte, ó. Eu tenho que ter um sujeito, que no caso que eu coloquei o Lorena. Eu tenho que ter um verbo de ligação, que aqui no caso é o verbo ser, né? E um predicativo do sujeito, que pode ser um nome ou um adjetivo. No caso aqui, eu tenho um adjetivo, certo? Eu coloquei aqui, ó, os verbos de ligação, os principais verbos de ligação. Então, eu tenho o verbo ser, estar, permanecer, ficar, parecer, tornar-se, tá? Então, o que acontece? Eu coloquei aqui, ó, cuidado. Por que você colocou cuidado? Porque nós temos que levar em conta, né, o contexto da oração. Porque às vezes o verbo não é de ligação, é um verbo de ação, certo? Então, aqui, como que eu vou saber se é um verbo de ação? Primeiro, você tem que pensar que para você ter um verbo, né, um predicado nominal com um predicativo do sujeito, você tem que ter aí ou um estado, né, do sujeito ou uma característica do mesmo. Então, se você não tiver isso, você não vai ter aí um predicado nominal com um predicativo do sujeito. Então, eu coloquei aqui, ó, né? Lúcia ficou nervosa. Então, aqui eu tenho um verbo ficou, né? Esse verbo aqui, realmente, ele é um verbo de ligação. Depois, eu coloquei nervosa. Nervosa diz respeito ao modo como a Lúcia ficou. Então, aqui eu tenho o meu predicativo do sujeito. A partir do meu verbo, né, até o predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal. O núcleo do predicado nominal, ou seja, a palavra mais importante aqui é a palavra nervosa, tá bom? Então, é isso. Mas eu também vou dar um contexto para vocês sobre como vocês descobrirem se vocês têm um verbo de ligação ou não, tá bom? Bora lá, mas aprender mais um pouquinho. Bom, vocês se lembram que eu falei que nem sempre o verbo ele será de ligação? Presta atenção nesse contexto, ó. Lúcia ficou em casa. Aqui eu tenho um verbo de ação e olha só, lá no outro, ficou é verbo de ligação. Mas, Lúcia, por que que aqui é um verbo de ação e não um verbo de ligação? Porque após o meu verbo, eu não tenho uma qualidade e nem estado do meu sujeito. Na verdade, aqui eu tenho uma adjunta adverbial de lugar, ou seja, eu não tenho nenhuma palavra aqui que seja substantivo ou adjetivo que vai me dar característica à Lúcia ou o estado que a Lúcia se encontra. Então, é importante vocês gravarem que, dependendo do contexto, pode ser que o verbo não seja de ligação. Se esse verbo ele apresentar uma qualidade ou um estado do sujeito, será verbo de ligação. Se após o meu verbo eu estiver uma adjunta adverbial de lugar, logo eu não terei um verbo de ligação, e sim um verbo de ação. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande beijo.